O nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg, traz as principais notícias de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. No ambiente externo, boas e más notícias. A boa notícia é que o primeiro-ministro Bennett se encontrou no Egito com o presidente Sisi e o herdeiro do trono dos Emirados e coordenaram a política externa dos três países, principalmente frente ao Irã. A percepção de que os Estados Unidos não estão dispostos a se engajar na defesa dos seus aliados tradicionais na região leva à necessidade de um engajamento dos países que de alguma forma se aproximaram através dos acordos de Abraão e certamente a Arábia Saudita está também por trás deles. As expectativas em relação às negociações entre os Estados Unidos e o Irã não são boas, mas por outro lado levam a uma aproximação entre os países sunitas e Israel na região. A guerra na Ucrânia continua nas manchetes. Pegou muito, mas muito mal o discurso que o presidente Zelensky fez à Knesset, o parlamento israelense, com um pedido de apoio de Israel à causa da Ucrânia, mas utilizando um paralelo com o Holocausto que é absolutamente inaceitável. O presidente Zelensky chegou a pedir que os parlamentares israelenses se lembrem da forma como os ucranianos atuaram durante o Holocausto, o que trouxe memórias extremamente negativas, já que os ucranianos foram aqueles que atuaram, em muitos casos, em conluio com os nazistas, atacando os seus vizinhos judeus. Não era essa a forma como o presidente Zelensky deveria apelar para a simpatia dos israelenses e provavelmente Israel continuará simplesmente a fornecer ajuda humanitária à Ucrânia sem se posicionar contra os russos e as políticas de Putin. E finalmente, no ambiente interno, nos aproximamos do Pesach e do Ramadã e do 20º aniversário do atentado no hotel de Natânia, que levou à escalada na segunda intifada, com a retomada por Israel do controle das cidades palestinas. É realmente um marco e tem havido um aumento dos incidentes de violência com ataques contra a população israelense, com um elemento preocupante. Dos últimos 8 ataques, 6 foram perpetrados por cidadãos árabes de Israel. Portanto, não são terroristas que vêm dos territórios e que eventualmente poderiam ser contidos como elementos que vivem sob o controle da autoridade palestina. São cidadãos árabes de Israel, detentores das chamadas carteiras de identidade azuis e muito mais difíceis de serem identificados antes do atentado. São uma minoria, é verdade que há uma integração cada vez maior dessa população árabe na sociedade israelense, mas os radicais sempre são aqueles que podem levar a uma desestabilização. Esperemos que as festas, o Pesach e o Ramadã, passem com tranquilidade nos próximos dias. Nos vemos na próxima semana.